na palavra de Deus. Gostei que o Lucas, a responsabilidade dele é deixar gravando ali, ó, antes de subir, ele foi lá conferir se estava gravando. Isso mesmo, Lucas, obrigado. Colossenses, capítulo 1. Carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 23. Aqui na minha Bíblia, no Novo Testamento, a página 214. Carta que Paulo escreveu aos Colossenses, igreja de Colossos. É uma das igrejas lá da região da Ásia Menor. E é uma igreja que o apóstolo Paulo não fundou, não esteve lá. Mas ele conhecia muita gente de Colossos. E ele mandou uma carta aos Colossenses para poder preparar uma visita dele, para preparar o momento de estar com aqueles irmãos. E principalmente porque ele ouviu falar que lá na igreja de Colossos estava havendo um problema com respeito ao judaísmo e às cerimônias do judaísmo. Havia um grupo de judeus convertidos a Jesus que insistiam que o evangelho deveria ser vivido como uma seita do judaísmo e não como uma nova perspectiva, uma nova visão das coisas. E Paulo ouve dizer dessa confusão e principalmente do aprisionamento que isso estava causando aos colossenses, como os colossenses estavam se sentindo aprisionados por isso. E ele resolve escrever aos colossenses para dizer que ele estava orando por eles e principalmente para esclarecer algumas coisas. E ele vai esclarecer a partir do capítulo 2. Mas como é costume nas cartas de Paulo, ele no início das cartas, ele faz um resumo daquilo que nós devemos ter no coração. É o que as cartas de Paulo normalmente são divididas em duas metades, duas partes. Nem sempre cai na metade, mas são duas partes muito importantes. A primeira parte é o que nós chamamos de parte doutrinária, é a parte do ensino, né? Aquela parte onde ele fundamenta as coisas que nós devemos saber acerca de Deus, acerca da salvação. Depois, na segunda parte, ele normalmente faz a aplicação prática daquilo que ele ensinou na primeira parte. Isso é muito comum nas epístolas do apóstolo Paulo, e a gente vai percebendo. Não é o caso, por exemplo, de Romanos, onde em Romanos ele faz, se bem que em Romanos, a partir do capítulo 12, ele faz essa aplicação prática também. Então, é uma característica muito forte das cartas de Paulo. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 em diante, ele vai dizer do que Cristo fez por nós. E ele vai, é um dos textos assim, que fala da profundidade, fala com profundidade do amor de Jesus Cristo. Aquilo que nós cantamos agora à noite, né, que diz assim: quero que valorize o que você tem, porque Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, e Ele fez algo por você, você tem valor, porque Ele deu a vida por você. Ele explica isso de uma maneira muito profunda, e nós vamos tentar pegar um pouquinho desse ensinamento para a gente, que é o fundamento daquilo que nós cremos, é o fundamento da nossa fé. O versículo 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, quer nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele
residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meus irmãos, só pela primeira leitura, os irmãos percebem como esse texto é profundo. Ele está falando do que Deus realizou em Cristo para a nossa salvação, e de como este realizar de Cristo é muito maior do que nós imaginamos, e do que Ele quer que nós sejamos, como Ele quer nos apresentar ao Pai. Então vamos tentar seguir aqui a trajetória do apóstolo Paulo, porque não é uma trajetória simples de entender, é algo difícil, é algo complicado. Até eu estou com a Bíblia aqui na linguagem de hoje, e eu quero fazer essa leitura de novo, só que agora numa linguagem mais atualizada. E se você quiser acompanhar na sua Bíblia, mesmo no texto sendo um pouquinho diferente, você vai perceber que essa leitura pode explicar muita coisa. Deixa eu abrir aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, e eu vou ler esse mesmo texto na linguagem de hoje. Essa é uma tradução na linguagem de hoje, a tradução que foi feita, quer dizer, na verdade, ela foi feita pela Sociedade Bíblica do Brasil, e foi a nossa igreja pediu que se fizesse uma Bíblia especial com essa tradução. Bens, Colossenses, deixe-me achar aqui primeiro, capítulo 1, versículo 13 em diante. Ele até começa um pouquinho antes, e eu vou começar no versículo 9. Por essa razão também nós, tal, que é como ele divide aqui o texto. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, do que eles ouviram acerca dos Colossenses, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver com o Senhor, como o Senhor quer, e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dEle, para que possam suportar tudo com paciência e agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. A partir daí vem o texto que nós lemos. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e é por meio dele que nossos pecados são perdoados. Ele, o primeiro Filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo.
pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Assim, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis. Estou lendo aqui o versículo 23. É o último versículo. É isso mesmo. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei me tornei servo. Nesse caso está servo, ele fala ministro. E é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Deu para? Ficou um pouquinho mais claro, né? A tradução na linguagem de hoje ela é um pouco mais clara, e ela trata as coisas, ela não usa talvez palavras tão difíceis, palavras com as quais nós não estamos acostumados no dia a dia. Então, eu quero fazer aqui um resumo para os irmãos daquilo que o texto diz, daquilo que Paulo está dizendo aos Colossenses. Ele está dizendo, em primeiro lugar, que em Cristo nós temos uma mudança, uma transformação em todos aqueles que se encontram com Jesus. E encontrar-se com Jesus não significa necessariamente fazer parte de uma igreja. Não significa necessariamente conhecer certas doutrinas ou dizer certas coisas que são as coisas certas a serem ditas. Estar em Jesus Cristo é uma atitude de entrega pessoal do seu coração e da sua vida ao Senhor Jesus. Estar em Cristo significa que eu quero me aproximar dele, quero viver com ele, quero que ele faça diferença na minha vida, e esta presença de Jesus em minha vida produz uma transformação substancial. Por quê? Porque nós estamos lidando não somente com um homem comum, nós estamos lidando com um homem que é o Filho de Deus. Embora na sua vida, embora no seu ministério, essa visão de Deus tenha se tornado um pouco obscurecida, porque Jesus assumiu a forma de homem e assumiu a forma de servo, nascendo como ser humano. O que eu acho interessante é que quando nós pensamos, né, em salvação, a gente pensa que Deus fica lá no céu olhando para a gente e só condenando, dizendo isso está errado, isso não está certo, isso não está bom. E na verdade, quando a Bíblia fala de salvação, ela está falando de algo muito mais profundo, porque o próprio Deus se envolveu com o mundo de tal maneira, e de tal maneira amou o mundo, e de tal maneira se aproximou de nós, que Ele não se contentou apenas em olhar para nós de cima. Ele quis olhar para nós do mesmo ponto de vista que nós olhamos. Por isso Ele fez homem. Ele deixou-se nascer como uma criança. E foi tão perfeita essa ação de Deus que Ele não guardou todas as características, ou melhor, não guardou os poderes que Ele teria como Deus. Isso é uma coisa que nem sempre a gente entende. Muita gente imagina, por exemplo, o menino Jesus ali na manjedoura, mas ele olhando as coisas assim, tendo uma compreensão que Deus teria das coisas. Ele estava ali na manjedoura, mas ele
estava sabendo e tal, ele já saberia falar, já saberia tudo isso, mas ele estava fingindo que não. Não é assim. Ele realmente abandonou a sua glória de tal forma que quando ele nasceu, ele era uma criança e precisava ser cuidado. E sentia fome, e chorava, e sujava as fraldas. E nesse aspecto ele foi perfeitamente homem. Até que chegou o momento dele se manifestar como Filho de Deus e agir no seu ministério como Messias, que ele recebeu a unção do Espírito Santo no batismo, quando ele se batizou com João Batista, e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma bomba, diz a palavra de Deus, ele começou a ter consciência do que ele deveria fazer. Mas mesmo essa consciência messiânica de Cristo, quer dizer, essa consciência de que Cristo, e do que ele deveria fazer, foi sendo lhe dada aos poucos, à medida que o Espírito Santo permitia que ele conhecesse. Por isso há coisas interessantes na palavra de Deus. Por exemplo, quando Jesus diz assim, que ele não sabe que dia será o dia da volta de Cristo, ele estava falando a verdade, ele não sabia, naquele momento ele não tinha consciência, ele não sabia mesmo. Por quê? Porque ele foi verdadeiramente homem em todas as coisas. Nós costumamos dizer em teologia, chamamos esse processo teológico de humilhação de Cristo. A humilhação de Cristo, ela tem 4 etapas. A primeira etapa foi ter se tornado homem, abandonado a sua glória. A segunda etapa foi viver entre os homens e sofrer todas as angústias do que é viver como ser humano. Todos nós sabemos o que é isso. Todos nós temos momentos em nossas vidas. É claro que é bom viver, faz bem, e há momentos de muita alegria, mas há momentos de profunda tristeza. E principalmente quando você é uma pessoa que tem princípios e vive no meio de pessoas que não têm princípios, a gente sofre com isso. A gente sofre. Quando fiquei sabendo daquele atentado à bomba lá em Boston, fiquei imaginando que coisa você, no meio de uma multidão, você deixar uma mochila que você sabe que tem uma bomba ali dentro, com pregos, com peças de ferro que vão ser projetadas para poder matar as pessoas. Não somente matar, quem não for morto vai ser mutilado. E a televisão não deixou mostrar muitas fotos, e a televisão cortou as cenas mais violentas, mas quem pegou as primeiras, estava vendo as primeiras cenas, vai ver pessoas com a perna cortada, sangrando, esvaindo de sangue. Aí você vê esse tipo de coisa e fala, meu Deus, que maldade! Que maldade uma coisa dessa! Isso com pessoas que a gente nem conhece. E quando fazem com alguém que a gente conhece? A gente percebe que alguém que a gente conhece foi propositadamente maltratado, foi feito de maldade, ou não foi feito de maldade, mas foi negligência, foi uma falta de... Eu me lembro um rapaz que nós acompanhamos aí de perto, o menino, ele passou mal, ele foi ao hospital várias vezes. Eu tentei visitá-lo num hospital desses hospitais públicos e não consegui entrar, embora a pessoa que tenha me atendido, o atendente estava ali, atrás dele havia um cartaz dizendo que não serão proibidas visitas religiosas em qualquer hipótese. E o número da lei que dá a prerrogativa de padres, pastores, religiosos entrarem em ambientes de internação coletiva para dar um consolo, para ajudar as pessoas. Eu cheguei lá com a minha documentação, mostrando que eu era pastor. Falei, olha, eu vim visitar. Não pode visitar. Eu sei que não está no horário e tal. Não, mas não pode. O senhor, por favor, me ouça. Eu sou pastor, aqui é a minha documentação. Não, o senhor não pode entrar. Eu falei, o senhor pode, por favor, ler aquele cartaz que está ali atrás do senhor? Ele fez assim, não, aquele não está, aquele não interessa. O que eu faço com uma circunstância dessa? Chama o guarda. Mostra a lei.
E vem a polícia? E vem a polícia. Nem sempre vem, eu já chamei. Numa casa dessa... Pois é, mas eu já chamei. Houve casos em outros hospitais que eu chamei a polícia que estava nesse caso não é com a gente. O senhor entra na justiça e tal. Então, quando você vê um tipo de coisa dessa, você não fica revoltado? Eu fico. E esse menino, ele morreu por negligência médica. Porque ele estava sendo lá, estava numa situação de emergência, estava numa situação terrível de emergência. Eu consegui entrar, eu fui lá pelo outro lado, tinha um policial ali, um guarda do hospital, eu mostrei a ele o documento e falou: o senhor tem que entrar pela portaria. Eu falei: sim, mas o cara não quer deixar entrar. E ele talvez fosse evangélico, ou coisa assim, olha, está errado isso, não pode. Eu falei: não, você não se preocupe, eu vou fazer a reclamação dele, mas o problema é que até ele conseguir entrar, vai levar 2, 3 dias, porque eu vou ter que ir ao juiz pedir uma liminar para entrar no hospital. Porque eu já tinha ligado para a polícia, e o policial falou: não, isso não é com a gente, isso o senhor tem que entrar fazer uma petição, alguma coisa assim. Não quis vir. Ele vai reclamar para quem? O bispo? Mas esse outro lá de trás falou: não, o senhor pode entrar, entra por aqui, qualquer coisa eu dou um jeito. E eu entrei e fui lá. E quando eu cheguei no quarto, ele estava sozinho, era um quarto, uma emergência, ele estava sozinho, não tinha ninguém cuidando dele. E eu vi que não tinha quase enfermeiro, não tinha médico, não tinha nada. No dia seguinte eu fiquei sabendo que foi uma festa que eles fizeram entre os médicos, entre os enfermeiros, e estava todo mundo numa sala lá tomando cerveja, comendo salgadinhos e tal, e os doentes abandonados, e o menino morreu. Tanto é que o assunto chegou, os parentes ligaram para a televisão e tal, e a televisão teve lá no dia do enterro e tal, e infelizmente foram só para causar confusão também, embora precisasse ser colocado em público, mas ficou por nada, gente. Ficou por nada. Agora imagina, se nós que temos as nossas maldades e os nossos erros, ficamos revoltados com esse tipo de coisa, você imagina Jesus. A palavra de Deus diz que em várias ocasiões ele se revoltou no coração, de ver a dureza no coração das pessoas. Quando ele chegou uma vez na sinagoga, havia uma pessoa doente lá, ele percebeu que todos os olhares estavam para o doente, para ele, porque era dia de sábado, e a lei dizia que no sábado não se deveria trabalhar. Então eles estavam procurando, esperando que Jesus curasse o doente, não porque eles gostassem do doente, ou porque eles tivessem alguma pena daquele homem que vivia entre eles e era parte da sinagoga. Não, eles queriam uma razão para falar mal de Jesus, para colocá-lo na cadeia, para de alguma forma colocar. Então isso faz parte da humilhação de Cristo, é o segundo passo da humilhação de Cristo, é viver nesse mundo de pecado e não fazer nada, pelo menos não imediatamente. Porque eu fico imaginando, se eu tivesse poder de convocar 1 bilhão de anjos, se eu tivesse poder de fazer descer um raio do céu sobre pessoas que eu acho que estão fazendo coisas erradas, meus irmãos, olha, muita gente já não estava viva nessa altura do campeonato. Provavelmente nem eu. Houve ocasiões em que eu fiquei com raiva de mim mesmo das coisas que eu fiz. Graças a Deus que Deus me deu esse poder. Jesus tinha esse poder. A qualquer momento ele poderia convocar os seus anjos. Mas ele resistiu. Por quê? Porque a obra que ele queria fazer era muito maior do que simplesmente castigar algumas pessoas más. Porque olha, deixa eu dizer uma coisa, se Jesus resolvesse castigar as pessoas más, é que nem aquele samba, né? Um samba muito interessante, que o camarada disse que ele estava acostumado com a malandragem e tal, era de roda de samba, e tudo muito bacana, convidou para ir numa festa de bacana. E disse para ele, a música vai contando a história assim, disse para ele: ó, você fica quietinho, fica na sua, que lá só tem gente importante, lá só tem gente da alta sociedade. E ele chegou todo cheio de medo e tal, começou a olhar e tal, e começou a ouvir as conversas, e aí ele chegou à seguinte conclusão, e é o coro da música, né? Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Lembra desse santo? Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Eu estou achando
pior do que eles, mas ali naquele meio, se gritar, pega ladrão, não fica um. Se Deus resolver fazer justiça, Ele não vai fazer só justiça contra aqueles que a gente acha que são injustos. Ele vai fazer a justiça completa. E aí, não sobra um. Por isso Deus está esperando com paciência. O terceiro passo da humilhação de Cristo foi Ele deixar-se morrer, deixar-se matar na cruz. E aí, de novo, é o mesmo exemplo. Ele estava de tal forma, contendo o seu poder, contendo a sua glória e majestade, que ele não agiu. Você deixaria alguém pregar as suas mãos numa cruz e os seus pés numa cruz? Se você tivesse o poder de chamar exércitos celestiais para te ajudar? Eu não. Na primeira martelada, já tinha anjo me ajudando. Na primeira martelada eu já teria. Mas é o que ele dizia: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. A quarta etapa da humilhação de Cristo foi se deixar enterrar. Ele que não merecia a morte, morreu. E morreu verdadeiramente. Esse processo de humilhação de Cristo faz com que toda essa glória e majestade do qual o texto nos fala não se manifeste. Olha o que diz aqui. Diz que ele é o instrumento da criação. Por meio dele foram criadas todas as coisas. Ele não somente é o instrumento da criação, ele é o instrumento de sustentação da criação. Ele que sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Ele é a imagem do Deus invisível. Se você quer saber como é Deus, outro dia alguém me perguntou, poxa, eu fiquei no debate para falar sobre isso. E a pergunta era assim, mas a Bíblia diz que a gente não vai ver Deus. Mas, poxa, é que nem ir a Roma e não ver o Papa. Eu não vou ver Deus. É porque a Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus na sua glória, na sua majestade, porque Ele é muito maior do que os nossos olhos possam perceber. Maior aqui não é no sentido só de tamanho, mas é no sentido de capacidade de percepção. Nenhum ser humano pode ver a face de Deus e sobreviver. O único que viu de um pouco da glória de Deus, que foi Moisés, ele ficou com o rosto brilhando tanto tempo e brilhando com tal intensidade que as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele. E diz a Bíblia que ele viu Deus furtivamente, que Deus o colocou numa pedra, pôs a mão por cima e deixou passar toda a sua glória. E quando ele abriu os olhos e viu, ele viu que ele ia embora. Mas a Bíblia diz também que Jesus é a imagem do Deus invisível. Você quer saber como é Deus? Olhe para Jesus. Quando Filipe perguntou para Jesus, disse assim: Pai, Senhor, mas para onde o Senhor vai? Ele disse: para onde eu vou, vós não podeis saber, mas eu vou e voltarei. E aí Filipe disse uma coisa que eu acho bem interessante de Filipe. Ele fala assim: Senhor, então, já que o Senhor vai embora, fazer um pedido assim simples: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Eu acho de uma humildade, né? Nem Moisés conseguiu aquilo, Filipe queria. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. E a resposta de Jesus é surpreendente, porque Jesus olha para Filipe e diz assim: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não tendes me visto a mim. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então Jesus é a imagem do Deus invisível. Todos os poderes da terra estão debaixo do poder de Cristo. Mas por que ele não muda? Por que ele não age? Porque ele está dando um tempo para que a boa notícia da salvação chegue a todos. E é isso que ele diz. O que ele fez? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É interessante, a escolha de palavras que Paulo faz é muito significativa. Ele nos tirou do império das trevas. O que é o império? O império é uma coisa coercitiva. O império é algo que faz e não pede licença. O império romano era assim.
Os impérios, em geral, são ditatoriais. Normalmente, aqueles que estão debaixo de um poder imperial não têm como ter voz ou palavra. Estão cativos, estão presos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Reino é um lugar onde há uma liberdade. Reino é onde todos amam o rei. Onde o rei não é tirano. Onde ele está junto com o seu povo. Isso é reino. Essa é a diferença entre reino e império. Império é imposto. Reino é por amor. Pergunta para os ingleses se eles não amam sua rainha. Pode ser que um ou outro não ame, mas a grande maioria dos ingleses amam a sua rainha, amam a família real. Embora na Inglaterra isso seja muito mais uma tradição e o poder de fato já não esteja mais na mão do rei ou da rainha, né? O poder imperial é um poder apenas diplomático e representativo, enquanto que quem de fato resolve as coisas são os lords, as câmaras, que são eleitos, é uma democracia representativa, né? É um reinado parlamentarista. Mas pergunta se os ingleses não amam, não ficam tristes quando a sua rainha fica doente, quando há um príncipe, como o príncipe Charles, que não merece o trono, porque não cumpre juramentos. Um cardeal da igreja anglicana disse isso: olha, se este homem vir a ser rei, eu terei dificuldade de confiar nele. E quando ele fez a promessa de viver fielmente com a Diana, ele já estava traindo. Então ele jurou diante de Deus, já mentindo. Ele vai ter que fazer um juramento para ser rei. Qual é o valor desse juramento? Isso os ingleses ficam tristes com isso. E tem um rei, talvez nem chegue a ser rei, porque a rainha tem muita vitalidade. É possível que o filho dele seja o rei, quando ele já esteja num ponto em que ele não possa mais ser rei. Mas ele pode ser um rei. E como é que nós vamos confiar num homem que mente ao jurar? Não se pode, não dá para confiar numa pessoa assim. O reino do Filho do seu amor é este reino onde nós amamos o rei, onde nós somos libertados pelo rei. Por que nós amamos o rei? Porque ele deu a vida por nós e morreu por nós. Ele nos comprou com o seu sangue. Nele nós temos a redenção. Então, notem, Paulo está fazendo aqui um quadro extraordinário do poder e da glória de Deus. Ele está dizendo: olha, este poder e esta glória de Deus, Deus mesmo e seu Filho amado, o Espírito Santo, colocaram à nossa disposição para nos salvar. A primeira coisa que nós temos que entender é que aquele que nos salvou, aquele que deu a sua vida por nós, não é qualquer um, é o próprio Deus. Ele tem a primazia em todas as coisas. Ele foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. E ele subiu aos céus, e nós temos hoje um ser humano, perfeitamente humano, fazendo parte da Santíssima Trindade. Pode imaginar o que é isso? Nós podemos fazer parte, estamos sendo representados na Santíssima Trindade. Por que ele fez isso? Para nos dar salvação. Diz aqui o texto que ele é a cabeça do corpo, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, porque para todas as coisas ter a primazia, e nele reside toda a plenitude. E ele fez a paz pelo sangue da sua cruz, e por meio dele ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer as que estão sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que eres estranhos e inimigos
no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Então, se nós quisermos entender a salvação, meus irmãos, primeiro, nós temos que parar e ficar pensando e entender, pelo menos sentir e perceber um pouco dessa grandiosidade de quem é que morreu por nós. Ele morreu por nós, Ele deu sua vida por nós, Ele nos amou e Ele nos ama profundamente. A segunda coisa que nós precisamos entender é que nós somos pecadores e nós não merecemos o que Ele fez por nós. Que se nós formos deixarmos as nossas próprias vontades, a nossa vida vai de mal a pior. Que nós temos uma vida, temos um instinto, uma tendência, uma natureza que foi corrompida por estarmos longe de Deus. E nós estamos longe de Deus porque nós escolhemos viver longe de Deus. E é interessante a gente dizer, mas eu quero viver perto de Deus e tal. Mas porque o Espírito Santo já está agindo na minha vida. Eu só posso querer e eu só quero melhorar porque o Espírito Santo está agindo em mim de alguma forma, me impulsionando para buscar as coisas de Deus. O maravilhoso é que o próprio Espírito nos impulsiona, nos move, e ao nos mover em direção a Deus, é o próprio Espírito quem abre as portas para que nós nos encontremos com Deus, para que a obra de salvação de Deus seja aplicada em nós. Esse é o desejo de Deus. Ele quer nos apresentar a Ele. Vamos pensar assim, nas pessoas da Trindade. Qual é o desejo de Jesus Cristo? Pelo Espírito Santo nos moveu a ir até Ele. Ele quer nos levar à presença do Pai. Ele quer nos apresentar ao seu Pai, para que a salvação se complete. E diz aqui, que no versículo 22 ele diz, agora pois vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, perante o Pai, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. São três características que Deus quer infundir em nós: a santidade, a inculpabilidade, ou melhor, Ele quer tirar a nossa culpa, e a irrepreensibilidade, quer dizer, Ele quer nos deixar de uma tal maneira que nós não tenhamos do que ser repreendidos. Santidade não é a capacidade de fazer milagres, ou uma capacidade de não fazer nada errado. Na Bíblia, santidade é diferente do conceito de santidade que existe fora, né? Até nas próprias igrejas, o conceito de santidade não é o conceito bíblico. O conceito bíblico de santidade é de alguém que foi separado para alguma coisa especial. Santificar significa separar. Deus nos separou para sermos salvos. E essa separação para a salvação significa que nós pertencemos a Ele e que Ele está começando uma obra de transformação na nossa vida. Ele quer melhorar o nosso viver, Ele quer melhorar o nosso dia a dia, Ele quer melhorar as nossas ações, Ele quer fazer com que as nossas ações sejam ações que não possam ser repreendidas por ninguém, nem pelo próprio Deus. Por isso, Ele faz duas coisas. Ele nos santifica, que é a transformação do nosso interior, é uma renovação interior, mas ao mesmo tempo Ele perdoa os nossos pecados, porque nós não conseguimos não pecar. Por mais que a gente tente, nós não conseguimos não pecar. Esse é um dos resultados de nós termos nos afastado de Deus. Antes da queda, o ser humano podia pecar e podia não pecar. Ele tinha uma capacidade total de escolha. A Bíblia chama essa capacidade total de escolha de livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Depois que o homem, nós escolhemos
viver longe de Deus, corrompeu-se de tal forma o nosso coração que nós perdemos a capacidade de não pecar. E nós sabemos o que é isso. Alguém já tentou não pecar em alguma coisa e não conseguiu? Alguém já tentou? Eu quero fazer o certo. Aí no final você fala, coisa, não consegui. Uma boa maneira de exemplificar isso é o seguinte: ver as pessoas que já tentaram fazer regime, por exemplo. Todo mundo que já tentou fazer regime sabe do que eu estou falando. Ai, não, eu sei que eu tenho que comer só isso, eu sei que eu não posso comer tal coisa, eu sei que eu não posso fazer tal coisa. Mas consegue? É difícil. É difícil. E isso é só um exemplo, gente. Isso é só um exemplo. Quantas vezes nós fizemos propósitos de não dizer mais certas coisas, de não perder mais a paciência em algumas ocasiões? Eu já fiz 1000 pedidos a Deus, Senhor, não me deixa perder a paciência no trânsito, porque um dia eu vou me dar mal. E eu continuo perdendo a paciência no trânsito. Eu continuo hoje, mesmo vindo para cá, perdi a paciência, tenho que voltar um dia atrás do camarada, ficar fazendo o que ele estava fazendo comigo. Ele estava tentando passar e dar luz, e dando luz em cima de mim, não tinha como passar. Saí da frente, mesmo saindo da frente, ele não foi pelo lado que eu abri para ele, ele quis ir pelo outro lado. Aí eu fiquei com uma vontade, porque eu vi que ele não ia conseguir passar, ele ia parar bem na minha frente, eu fiquei com uma vontade atrás dele, dar uma luz assim, luz alta, e ficar com aquela luz alta assim, mas eu falei assim, me ajuda, não me deixa. Hoje eu consegui, mas tem dia que eu não consigo. Isso é por causa da nossa natureza. Nossa natureza é pecaminosa por natureza. Então, Deus quer nos santificar, mas Ele precisa também nos perdoar dos nossos pecados. Ele precisa nos dar um perdão, porque não tem jeito. E este é o propósito de Deus. E aí nós estamos terminando aqui, olha só. Nos apresentar perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura, debaixo dos céus, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então notem bem, o que Paulo está dizendo aqui é que se nós conseguirmos não nos afastar dessa esperança do Evangelho, nós estaremos mais próximos do caminho de sermos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas não se preocupem não, porque é Deus quem vai fazer essa obra. Ele está agindo na nossa vida. Ele está nos abençoando. E Ele fortalece a nossa vontade para que nós queiramos também. Então, para que a gente guarde no coração, Filho de Deus se fez homem, abandonou a sua glória, morreu por nós, se apresentou a nós através do Evangelho. Ele nos dá essa oportunidade de escolher se nós queremos andar com Ele ou não. E se nós escolhermos andar com Ele, pela graça de Deus, pelo poder que Ele mesmo nos deu, pela fé que Ele mesmo implantou no nosso coração, Ele vai nos tomar e vai nos apresentar ao Pai santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E é nesse processo que nós estamos. Ele está fazendo uma obra, um trabalho de transformação da nossa vida, começando no homem interior e mudando, transformando. Claro, Ele quer o nosso esforço. Se você se engajar nesse processo, você vai perceber que há um poder maior te levando adiante. Se você realmente quer andar com Deus, por isso que eu disse lá aqui na hora dos problemas, às vezes a gente não quer resolver o problema, a gente tem um probleminha de estimação, e eu costumo dizer que todos nós temos os nossos pecados de estimação. A gente fala, Senhor, eu não queria,
fundo, a gente sabe o que queria. Porque são pecados de estimação. Pecados que a gente não quer mandar embora. É mais ou menos como a paixão da qual a gente quer se livrar, mas não quer. Quem já esteve apaixonado pela pessoa errada sabe do que eu estou falando. Estar apaixonado pela pessoa errada é um bom exemplo dessa coisa de eu não quero pecar, não quero, mas me convidar eu saio. Não é? Eu sei, eu já estive apaixonado pela pessoa errada. E olha, foi preciso muita pancada para eu aprender que estava errado, não era bom para mim, só me fazia mal. Deus quer fazer essa transformação em nós. E Ele quer mudar também a nossa vontade. Então, tem que querer andar com Jesus. Deus nos abençoe. Vamos louvar a Deus?